Meus irmãos, agradecemos a Deus pelos hinos que cantamos, pela oração, e que Deus nos abençoe nesse momento da palavra dele. Vocês abrem as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 30. Aqui ele fala dos conselhos. O profeta, inspirado pelo Espírito Santo, ele chamou a atenção do povo de Deus, que o próprio Deus, o seu Espírito, falando para ele, que o povo de Deus não tomaram o conselho dele. Primeiro exemplo, todos tomaram conselho de Deus, não conselho do mundo. Aqui no caso do Egito. Então ele que disse aqui no versículo 1, capítulo 30 de Isaías: ai dos filhos que se apartam, diz o Senhor, para tomarem conselho, mas não de mim, para cobrirem-se com uma coberta, mas não do meu espírito, acrescentando pecado a pecado. Então aqui, irmãos, a Bíblia, ela deixa bem claro que todo pecado é uma ofensa contra Deus. Mas há alguns pecados que têm mais consequências mais graves do que outros. Então, toda desobediência contra Deus é pecado. Não tem pecadinho e nem tem pecadão. Pecado. Mas alguns têm mais consequência. O conselho que não é da palavra de Deus também não é de Deus. Como que nós vamos buscar conselho de Deus? Aqui escrito para nós: todo que o cristão, o povo de Deus, necessita de aprendizado para evitar de pecar, para agradar a Deus, está escrito para nós, muito bem claro. E além disso, somente o Espírito pode cobrir alguém. E o que ele faz é por meio da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Então, quando é pregada a palavra de Deus e quando ela é aceita. Porque a palavra de Deus, às vezes, ela é pregada, mas ela não é recebida, ela não é aceita. Dizem. Se ela for aceita e obedecida, se não obedecer, é a coberta que chega a cada crente por meio de Cristo. O que quer dizer a coberta? Quando ele diz que ai dos filhos que se apartam de mim, diz o Senhor, que se apartam de mim, diz o Senhor, para tomarem conselho, mas não de mim, para cobrirem com uma coberta que não é do meu espírito. Coberta, você sabe, uma coisa que cobre, uma proteção. Um teto, nós temos a casa, não tem que cobrir a casa. A casa tem que ser coberta para nos proteger. Então, a coberta, nós temos que buscar a coberta de Deus. A palavra de Deus, o Espírito Santo, não do mundo. É isso que ele disse. Então, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece.
mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Viu o que o apóstolo disse? O Espírito de verdade não é um espírito de fantasia, um espírito de mentira, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? É só quem aceita a Cristo, que tem a Ele. Não pode receber, o mundo não pode ver, porque o mundo não vê. Ele não vê Cristo. Ele não vê Cristo como seu Senhor, como Salvador e Senhor. E também, e nem conhece, ele disse aqui, nem conhece. Ele fala, mas vós, olha, João diz, mas vós conheceis. Então nós conhecemos a verdade de Deus. Nós conhecemos os ensinamentos. Precisamos evitar do pecado e buscar conselho de Deus. Lá em Hebreus capítulo 13, nós vamos lá agora, no versículo 9, lá ele diz, cuidado com doutrinas estranhas, alimento que não é sólido. Vamos lá em Hebreus, para vocês verem. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Olha, diz assim, não vos deixeis serem levados em redor por doutrinas diversas e estranhas, porque boa coisa é fortalecer o coração na graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Olha bem, então o alimento, nós temos que ir num lugar que está pregando, dando alimento da palavra de Deus. Não é só cantar, não é fantasia, não é enfeitar, é onde tem um alimento aqui. Então ele diz, porque ele falando para os discípulos, para os cristãos, não deixem serem levados em redor por doutrinas diversas e estranhas. É um mau conselho que andam no mundo, que muda e faz mudar a fé verdadeira, a fé viva em Cristo. Nós cristãos que temos a fé verdadeira em Cristo, por onde que nós vamos, por onde que nós passamos, é Cristo. Aí, mudar a fé verdadeira em Cristo por outras coisas, alimento que nos sustenta, quer dizer que esta é a única maneira em que o coração pode afirmar-se corretamente. É a doutrina verdadeira que nós temos em mãos. Esta é a bússola que ensina como nós vamos navegar, como que nós vamos viajar, como que nós vamos caminhar. Todos os crentes, todos os discípulos de Cristo devem estar presentes na reunião para ouvir isso e para aprender, para depois poder ensinar. Então ele fala aqui, com alimentos, olha, e não com alimentos, quer dizer, contaminados, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então ele explica aqui que tudo que não seja da fé viva que produz frutos, bons frutos, em Cristo Jesus e a sua obra completa, terminada na cruz, no Calvário, não tem nenhum valor para a vida espiritual. Agora nós vamos falando também lá em Jeremias 17, 7 até o 10, fala, bendito o homem ou o varão que confia no Senhor. Vamos lá em Jeremias capítulo 17,
E versículo 7, ó. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Ele falou: bendito, abençoado, feliz. Versículo 7 de Jeremias 17. Então, o versículo 5, vamos ler aqui no começo aqui, o versículo 5, ele diz que o homem que não confia no Senhor é amaldiçoado. Enquanto que este versículo aqui, versículo 7, diz que o homem que confia no Senhor é abençoado. Por quê? Olha o versículo 8. Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que junto ao ribeiro estenderá as suas raízes e não receará quando vier o calor, mas a sua folha estará sempre verde. E no ano de sequidão não se fatigará, nem deixará de dar fruto. Versículo 8. Olha, ele está fazendo uma comparação, uma analogia, como uma árvore que ela é plantada junto às águas. Junto às águas, que junto ao ribeiro. Ela estenderá as suas raízes. Ela estenderá. E nós vai estendendo, a nossa fé vai aumentando. Quando nós estamos em Cristo Jesus, conforme nós vamos, o nosso entendimento, as nossas raízes, a raiz da fé, ela vai assim, ela vai estendendo em Cristo Jesus, no conhecimento de Jesus. E não receará quando vier o calor. Calor quer dizer quando vem as dificuldades, quando vem as tempestades, os ventos de doutrinas, quando vem o sofrimento, quando vem as perseguições. Mas a sua folha estará sempre verde. A folha estando verde de uma árvore, sinal, ela dá sombra e ela dá frutos, ela está verde. Então nós, quando estivermos, as nossas raízes, nós estivermos estendidas, estiver bem junto à água, a palavra de Deus, nós vamos ter sombra, proteção para os outros, para as pessoas que estão ao nosso redor, para nossas famílias. Então, e sempre verde, sempre viçoso, não está murcho, sabe? Quando está a sequidão, fica murcha as folhas verdes, porque ela não sente o calor, as dificuldades, porque ela está perto da água, no rio, e nós devemos estar perto da água, alimentando, tomando, sempre recebendo a palavra de Deus. Aí ele fala: e no ano de sequidão, nos tempos de dificultoso, então não se fatigará, nem deixará de dar fruto. Então aquilo que ele está dizendo, que isso é tudo, confiar no Senhor produz o fruto do Espírito. Confiar no homem produz obra da carne. Maldito o homem que confia no homem, diz o versículo 5. E a igreja deve sempre tomar nota disto, que em sua aceitação a psicologia humanística, psicologia humana de homem, nós devemos entrar na psicologia de Deus, ensinamento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é simples, é fácil de entender. É isso que ele está dizendo aqui para nós, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é infalível. A palavra de Deus não falha, a palavra do homem falha. O homem hoje pode falar assim, ó: eu aceito, eu vou.
amanhã eu vou, pode contar comigo. É palavra dele. E às vezes ele não vai. Às vezes ele está falando, mas já no pensamento não ir. Então ele diz. Aí ele fala assim, quando fala aqui, depois nós voltamos aqui, quando confiar da palavra de Deus, do Senhor, para produzir fruto do Espírito, né? Vamos lá em Hebreus, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Olha bem, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança é uma pessoa moderada. Então aqui fala, não são frutos, não é plural, mas sim fruto. O fruto do Espírito é singular, é amor. Olha bem, tudo ligado. Se tem amor, ele tem gozo, ele tem paz, ele é longânimo, tem longanimidade. Se ele tem amor, ele tem tudo isso. Ele é benigno, tem benignidade, bondade, fé, mansidão. É isso que ele diz. Então ele cresce. Ele deve considerar isso daí como inteiro. Como inteiro quer dizer que cresce tudo igualmente. Cresce igualmente. Isso é tudo num cristão que tem o Espírito Santo e tem o fruto. Então aqui depois no versículo 9 fala: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Jeremias, falando, inspirado pelo Espírito Santo. Perverso. Deus conhece a corrupção total do coração do homem, o coração natural. E portanto ele diz a Nicodemos que ninguém, não importa por mais culto que seja, por mais religioso que seja, por mais moral que seja o indivíduo, não importa, que a pessoa pode ser, poderá vir ou entrar no reino de Deus. Ele não vai por causa de ser isso, ser uma pessoa sábia, uma pessoa de cultura, muito religiosa, muito fervorosa, mas se não tiver o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ele não vai poder entrar no reino de Deus. Não vai poder. Por isso que diz, porque não nasceu de novo. Isso quer dizer que tem que ter um novo nascimento. Tem que haver um novo nascimento. Renascer. Aleluia. Importa é renascer. Espiritualmente falando, espiritual. E eu, o Senhor, que esquadrinho o coração e provo os íntimos pensamentos, para dar a cada um segundo o seu caminho, segundo o fruto das suas obras. Então, Jeremias está dizendo, Deus disse para Jeremias falar para aquele povo que eu esquadrinho o coração, eu examino o coração e provo lá nos íntimos dos pensamentos, que é só Ele que sabe. Ninguém faz isso, não existe em toda a face da terra. Então, para dar cada um segundo o seu caminho, o caminho que está seguindo, segundo o fruto das suas obras. Eu, o Senhor, que esquadrinho o coração da alma.
Somente Deus conhece o coração, provas os íntimos dos homens. Também lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vamos ver. Hebreus 4, 12. Olha aqui, Hebreus capítulo 4, 12, falando da palavra. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais penetrante do que a espada alguma de dois fios, dois cortes, outras falam dois gumes. Vejam, e penetram até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E olha também, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A outra versão diz aguda, no original. Então é a palavra de Deus, está falando que ela é eficaz. Ela entra, irmãos, não sabe disso quando a gente ouve. Ela vai mexer lá dentro. E ela dá vida, ela vivifica a palavra de Deus. A palavra de Deus é ativa. O cristão precisa ouvir de vez em quando a palavra de Deus para ele ficar ativo. Para ele andar, caminhar na vida espiritual. Veja só a capacidade da palavra de Deus para indagar, quer dizer, para procurar saber, indagar, investigar, interrogar. Nós precisamos fazer isso. Vamos voltar aqui. Então, aqui, ainda no versículo 10. Somente Deus conhece o coração e provas dos íntimos pensamentos, que nós vimos lá. Deus, ele permite certas coisas que aconteçam, que todas as coisas que acontecem é porque Deus permitiu, ele deixou acontecer, às vezes, por nossas teimosias. Então, ele disse aqui isso, conforme a disposição do indivíduo, quando insiste a fazer algo, bem ou mal. O Senhor, pela onisciência, já sabe todas as coisas, antes de ser, antes de existir, e o que está no coração do homem, até mesmo antes que o homem saiba, ou antes que o homem exista. Mas para que o homem não seja capaz de dizer que foi julgado injustamente. Aqui no capítulo 16, versículo 17, diz assim, ó: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, os quais não me ocultaram, nem a sua maldade se esconde da presença dos meus olhos. Jeremias 16, 17. O sentido aqui mais claro é que Deus toma nota de tudo. De todos os caminhos do seu povo. Está tudo anotado. Para nós entendermos, irmãos. Nós não usamos marcar tudo num papel, numa caneta, num livro, as coisas. Não faz uma lista. Tudo anotando. Então está tudo anotado no livro da vida. Deus deu, no livro de Deus, tanto dos bons quanto dos maus, como também ele faz com todo cristão, todos os crentes, que não anda no seu caminho, não anda. Agora nós vamos lá em
1 Crônica, capítulo 9. 1 Crônica, vamos lá também. Aqui nós vemos aqui o encargo de Davi para Salomão. Olha, diz: e tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de seu pai, e o sirva com um coração perfeito e com ânimo voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se tu o buscares, será achado de ti, mas se o deixares, ele te desprezará para sempre. Davi dizendo para o seu filho Salomão, ele fala aqui, Salomão, meu filho, conhece o Deus de seu pai. Olha, irmãos, por isso que os filhos precisam ser ensinados pelos pais. Os pais que devem pregar o evangelho para os seus filhos. Não é escolinha, não é pastor. Os pais ensinar, olha aqui, para o filho conhecer quando crescer, for grande, com saber bem quem é o Deus de seu pai. O filho, a criança ela é inteligente, ela aprende as coisas erradas. Eu não vou falar quem que é para vocês aqui, mas quando, isso bem em tempos passados, que é um membro da igreja, ele vai saber lembrar disso. Ele fala, sabe o que ele falou um dia? Olha, minhas crianças, eles aprendem tudo quanto é música fácil. Já que até não tinha facilidade que ele tem hoje. Mas buzina do cantor cristão, não aprende. As coisas do mundo é mais fácil. Ele precisa aprender. Então, por isso. Então, ele fala, e o sirva com um coração perfeito. O pai deve falar para o filho, você é um cristão, não é? Sirva a Deus com um coração perfeito. Um coração maduro, crescido. Entendi? Não é perfeito quem não peca. Falando. E com um ânimo voluntário, ânimo. É gostoso vir na igreja voluntário, com um ânimo voluntário. Servir com disposição de alma. Com ânimo. É a única coisa que qualquer um pode dar para Deus. Não é difícil. Porque o Senhor está falando, esquadrinha, a palavra de novo, que Ele esquadrinha todos os corações. Ninguém engana de Deus. Nós enganamos de nós mesmos, mas Deus não. E entende todas as imaginações dos pensamentos. Tudo que você imagina, Deus, Ele entende, Ele ouve. O Senhor se vê todas as coisas e sabe todas as coisas passadas. É fácil, não é? É saber o passado, né? Presente já é um pouco mais difícil. E as futuras. Nós não sabemos as coisas futuras. Ele sabe. Aí ele fala aqui para o filho, Davi, se tu o buscares, será achado de ti. Mas, se o deixares, ele te desprezará para sempre. Não é que ele vai ser condenado, não é que ele vai ser perito, você vai perder a salvação, não é isso. Ele vai deixar você para sempre. Você não busca. Então, o segredo, a advertência é buscar o Senhor.
Nós que precisamos dele, ele não precisa de nós. Ele quer nos usar. Se eu não me dispor nós nas mãos dele para usar, ele vai usar o outro. O outro vai querer. Uma das maiores promessas que se encontra em toda a palavra de Deus, independentemente da disposição do indivíduo. Deus não depende da nossa disposição. Que está envolvidos, que possa procurar a Deus com todo o seu coração, e o Senhor será encontrado. E na verdade será alimentado o seu coração e a sua alma. Deleita-te deste modo no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Salmos 37, 4. Vamos ler. Salmos 37, 4. Falando de confiança. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra, e na verdade serás alimentado. Mas tem que confiar no Senhor. É essa a promessa. Versículo 3: confia no Senhor e faz o bem. Eu falei 4. E habitará na terra, e na verdade será alimentado. Ele é o pão vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus Cristo. Nele devemos pôr a nossa confiança. Deleita-te deste modo no Senhor. Olha, deste modo. Deleita-te deste modo. Quer dizer que eu vou confiar no Senhor. Então eu vou deleitar. Deleita-te deste modo. Alguém tem outra versão que fala outra palavra que não é deleita? Aí ele fala assim, ó. E ele te considerar os desejos do teu coração. Se você deleitar, se você confiar, é a promessa de Deus. Ele concede os desejos do teu coração. Desejo. Mas desejos bons e não desejos maus. O cristão não vai desejar ter um desejo mau. Entrega ao Senhor. Achou, meu Manel? É deleita também? É 37, né? É 37, 4. Se algum tiver outra palavra, e aí se eu não corrigir, não vi lá em casa nas outras versões. É que diz, agrada-te também do Senhor. Obrigado. Então, deleita-te. Satisfará o desejo do teu coração. Então, agrada-te deste modo. Agrada deste modo no Senhor. Agrada-te. Se agrada. Deleita. Aí no 5 ele fala: entrega ao Senhor o teu caminho e espera nele, e ele mesmo o fará. Então o salmista Davi, ele está dizendo: entrega o teu caminho. Eu vou fazer tal coisa, né? Então o caminho, eu quero tomar uma decisão. Precisamos, e amanhã talvez, se Deus permitir, eu vou pensando até de estudar um assunto e falar da decisão que a gente pode tomar. Às vezes se arruma embaraços. Sabe que é uma coisa embaraçada assim, né? Coisa difícil de se desatar. Então, se Deus permitir. Então aqui ele fala aqui, e espera nele. Às vezes nós entrega, na memória já pega para nós mesmos fazer. E fala, e espera nele. E ele mesmo fará. O 6, e ele fará
sobressair a tua justiça como a luz, e os teus direitos como o meio-dia. Olha que passagem, muito conhecida, muito batida, né? Ele fala sobressair como a justiça, como a luz, como o sol nasce, a luz. Você enxerga tudo de dia, luz. Então, se você confiar nele, ele vai fazer sobressair a nossa justiça como a luz, como aos direitos, como no meio-dia. Essas coisas serão finalmente recompensadas. Aí no versículo 7, descansa, gritando, está escrito na Bíblia de vocês, descansa calado. Descansa calado no Senhor e espera nele. Não te alteres, não fique nervoso, impaciente, por causa daquele que prospera no teu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Você vê um prosperante, você fica preocupado, ele está prosperando no teu caminho, parece que está te roubando. Não, ele fala, descansa calado no Senhor, ora ao Senhor, não fica preocupado com os outros, e nem te alteres, não fique exaltado, não se exalta, não fica nervoso, por causa daquele que prospera no teu caminho. Às vezes prospera talvez na vida espiritual, às vezes o outro está destacando mais, está pregando bastante, está saindo, está evangelizando, está servindo melhor a Deus. Descanse calado. No versículo 3 do 7 é exposto as 4 chaves para uma vida vitoriosa. Primeiro, confiar. A chave é confiar. Se você não confiar, você não aceita. Se você não confiar numa menina, uma moça, você não vai casar com ela. Se você não confiar no patrão, você não vai trabalhar para ele. Se você não confiar, você não vai fazer nada. Muitas coisas. Tem que ter confiança. Mas aqui é em Deus. Primeiro, confiar. Segundo, deleitar. Alegrar. Porque quem confia fica alegre, ele se alegra. Fazer, entrega a ele e descansar para sempre e repousar. Versículo 8. Deixe a ira e abandona a irritação. Não te indignes de maneira alguma para fazer mal. E às vezes nós fazemos. Nunca recorra o mal para remediar a situação. Eu vou fazer um pouco de mal, vou usar uma mentirinha aqui nesse negócio, coisa assim, para remediar. Porque se eu for fazer ser certinho, eu vou ser prejudicado, eu vou sofrer. Não importa qual seja a situação, continue confiando, deleitando, entregando e descansando o seu coração no Senhor. Salmo 27 também, vamos para trás um pouco. 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Tudo versículo bom. Então ele apresenta a Cristo em sua vida, como a luz em seu caminho, em nosso caminho. Ele está apresentando. Enquanto ele jogava, ele abriu um pouco, ele olhar para a escuridão das trevas, ele via a sua alma com dificuldade, a sua alma, a pessoa, ele olhava assim, quando eu era lá, minha alma estava perdida, que nem um também perguntou ao Rafael ontem, a gente olhava para o mundo, quando nós estávamos perdidos, quando nós estávamos sem salvação,
Mas agora ele não tem receio. Nós agora não temos receio de nada. De nada. O salmista confia no Senhor e nós também devemos confiar no Senhor. Então, para parar, vamos ler o versículo 1 de Isaías 30. Ai dos filhos que se apartam, diz o Senhor. Os filhos, nós somos filhos. Ai daqueles que se apartam, diz o Senhor. Ai, vai sofrer, para tomarem conselho, mas não de mim. Vão tomar conselho de outro. Toma muito conselho, mas não dele. O conselho dele é da palavra dele. Às vezes pergunta para todos os outros, pergunta para um irmão da fé, não pergunta para o seu pastor. Então, aí ele disse aqui: para cobrirem-se como uma coberta, mas não do meu espírito, do espírito do mundo, do espírito maligno. Deixa cobrir como uma coberta, a proteção de Cristo. Ele nos aquece, ele nos sustenta, o Espírito Santo nos anima, ele nos consola. Agora, se for o contrário, acrescentando pecado a pecado. Amém, irmãos? Amém. Fazer uma oração. Amado Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti por mais esse culto, a mensagem que Tu colocaste no meu coração, na minha boca. Agradecemos que estão aqui presentes, visitantes. Nos dê uma boa noite, Pai Santo, que amanhã, na parte da manhã do culto, possamos estar aqui novamente no culto da noite. Por Jesus que pedimos, e agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 28.